Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos gravando esse vídeo no domingo e publicando também no próprio domingo, porque queremos relatar para vocês algumas coisas quentes que aconteceram aqui na Itália nos últimos dias. Uma mobilização nacional que levou cerca de 2 milhões de pessoas às ruas, principalmente nas cidades maiores, né, como Roma, Milano, Torino, mas mesmo nas cidades menores, como Mantova, aqui, a cidade onde nós moramos atualmente, ela também participou dessa mobilização nacional e nós vamos explicar o que aconteceu, né, e o que está acontecendo nesse momento. O ponto de partida foi a flotilha humanitária, foi uma missão, né, de 44 embarcações civis que tentava levar medicamentos e alimentos à faixa de Gaza. Então, eram médicos, enfermeiros, jornalistas de vários países, não é só uma flotilha italiana, isso envolveu muitos locais. O objetivo era romper o bloqueio naval imposto por Israel para levar ajuda humanitária ali para a Palestina. Também era carregado de simbolismo, né, como romper o poder ali de Israel. Então, eles chegaram até um certo ponto e aí várias embarcações que faziam escolta ali da própria marinha italiana já deixaram eles de lado e aí eles foram por conta e risco e foram presos pelo exército de Israel e tal. E, inclusive, algumas pessoas ainda estão presas porque se recusam a beijar a mão de Israel. O Estado de Israel domina também essas águas internacionais, né? Domina assim, abusivamente, e eles tentaram romper isso levando ajuda humanitária. E aí essas manifestações que já estavam pré-agendadas, elas aconteceram a partir da noite de quinta-feira e foi algo que começou lentamente e acabou atingindo inclusive cidades menores como Mantova, onde nós estamos. Então ocorreu aqui uma manifestação que vocês estão vendo as imagens, para o tamanho da cidade de Mantova foi uma manifestação grande. Essas manifestações foram organizadas por sindicatos, mas qualquer um podia participar. Mas, como tudo, isso acaba envolvendo o lado político, porque essa manifestação visava não apenas reivindicar o Estado palestino, denunciar os abusos cometidos por Israel, a insatisfação do povo, mas também pressionar o governo italiano, que até então aborda uma certa neutralidade, né, mas pendente sempre ali para o lado israelense. Então, como o governo italiano é muito alinhado com o governo dos Estados Unidos, as políticas internacionais são muito parecidas. A Comissão de Garantia do governo considerou o protesto ilegítimo por falta de aviso, mas até aí o país já tinha parado e as pessoas já estavam nas ruas. Então, aqui na Itália, o transporte ferroviário é fundamental aqui para o dia a dia do país e parou tudo, né? Mesmo assim, tudo bastante organizado, mesmo quando tem greve, porque alguns horários essenciais são cobertos ainda, né? Aqueles horários de pico. Então isso é um contrato geral e eles sempre cumprem, mas causou, logicamente, transtornos. Além do transporte ferroviário, isso atingiu o transporte urbano, aeroportos. O país realmente parou, né? Inclusive setor comercial, indústrias. Não era obrigatório, alguns comércios abriram normalmente e seguiram a sua vida normal, mas o país parou, né? Então a verdade é essa, principalmente as cidades maiores, é o que eu digo. A repercussão nessas cidades sempre é mais forte. Cidades também como Bolonha, né? Cidade para a Itália, que é uma cidade de grande porte, já também teve muita repercussão. A primeira reação da Giorgia Meloni, quando as greves estavam marcadas, foi que ela disse que o final de semana prolongado e a revolução não combinam. Então foi essa reação da presidente do Conselho italiano que causou também um fervor. Então, ao invés de ela colocar ali um apaziguamento político, alguma coisa assim, ela mais colocou lenha na fogueira, o que causou também manifestações violentas. Então, muitas vezes, em algumas cidades maiores, houve um encontro entre manifestantes mais arraigados, aí, manifestantes algumas vezes anárquicos também, e que foram de encontro com as forças policiais, que reagiram de forma bastante violenta e às vezes de modo desproporcional. É uma situação difícil também, porque muitos desses manifestantes queriam já entrar em locais sensíveis, né, para o Estado italiano, por exemplo, uma estação ferroviária.
E há um medo que se destrua também esses locais, então tinha uma força de proteção. Então há uma provocação muito grande da parte dos manifestantes, mas que a polícia normalmente não leva muito bem e responde com a violência. Eles responderam muito forte, então houve esses encontros e também rastros aí de destruição em alguns locais importantes e outras coisas que não tinham nada a ver. Então, por um motivo, já começa outra coisa. Então eu digo, a manifestação começa por conta do Estado palestino e a situação abusiva que Israel faz ali na região. Porém, ela vai já para outros lados, que é a insatisfação de muitas pessoas com o próprio governo. Isso acontece em todo local, né? Às vezes de um tema começa a levar aí para outros. Por isso que o governo italiano se preocupava aí com essa manifestação, porque se sabia que isso seria também um termômetro para o governo. Por exemplo, alguns manifestantes aproveitaram o ensejo e jogaram um monte de garrafas e bombas lá na Casa Pound. O que é isso, para quem não conhece? Isso era um partido neofascista que operava legalmente aqui na Itália. Ele foi banido por razões óbvias, mas o local ainda existe, a sede do partido ainda existe. Então muita gente se revolta com isso, porque o governo também não toma uma posição, isso lá em Roma. E aí os caras foram lá, jogaram um monte de garrafas e tal, e os neofascistas responderam. Inclusive esses neofascistas se organizam aí uma vez, 2 vezes por ano e fazem um desfile onde exultam aí as besteiras que eles gostam de fazer e saudações aí, o saluto romano, uma coisa horrível. O governo atual fica em silêncio mesmo, porque, como eu já disse inúmeras vezes, as pessoas não gostam do que eu falo, mas não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando, não sou eu que desenhei o símbolo do partido aí do Fratelli d'Italia, sua chama, que vem do movimento social italiano, que nada mais é do que o partido neofascista oriundo das raízes do Mussolini, que se transforma no MSI, tá para frente se transforma no Fratelli d'Italia. A raiz está toda lá, até o símbolo é o mesmo, né? Claro que as mídias mais ligadas ao governo, elas acabam exaltando esses lados aí de destruição, de confrontos e tal. Mas, no escopo geral, isso é uma minoria perto do número de pessoas que saíram às ruas pacificamente. Então, eles estão martelando nisso, que as pessoas saíram para fazer baderna, e de fato algumas pessoas se exaltaram, e eu nunca acho uma coisa interessante quando se destrói o patrimônio público, mesmo porque não são eles depois que vão lá reconstruir, nem mesmo o governo. Não são eles que vão colocar a mão. Quem vai pagar somos todos nós, e quem vai reconstruir é o próprio proletariado. Então, eu acho que tem que medir a coisa. É muito importante falar alto, gritar, esbravejar, ocupar espaços, mas não destruir patrimônio público. Isso acaba também prejudicando as pessoas que saíram pacificamente para reivindicar algo muito importante. Aí ontem, por exemplo, dia 4 de outubro, é dia do padroeiro italiano, São Francisco, e o governo aproveitou, né, a Meloni aproveitou para fazer meio que um comício religioso político, se aproveitou também da situação, fez algumas comparações lá na situação de paz que o São Francisco pregava, para falar que ela também prega isso, aquilo. Acabou sendo uma coisa mais caricata, né? Mas se sabia que isso poderia acontecer, ela aproveitou bem essa oportunidade. Enquanto isso, as bandeiras aí reivindicando o Estado palestino continuaram ecoando aqui pela Itália, então isso acabou destoando bastante, né? A frequência ali estava muito diversa. Vou ler algumas reações para vocês de alguns jornais. O jornal Domani chamou de um novo bipolarismo. De um lado, o poder que se fecha em si mesmo. Do outro, a sensação da consciência cívica, como descreveu o cardeal Pier Battista Pizzaballa. O Pizzaballa, ele é o patriarca lá de Israel, que é italiano. Então ele tem bastante voz aí. Ele disse assim: a indignação da sociedade civil contra a arrogante lógica do poder e de força que domina o nosso tempo. Isso com relação às manifestações pacíficas, né? E a Itália, que há 80 anos saiu das ruínas do fascismo, ela volta a discutir o sentido de se posicionar. A própria líder do governo italiano, ela não consegue se dizer antifascista. E é uma coisa muito cobrada até. Quando perguntam a ela, você é antifascista? Ela não responde, ela sai. Ela nem gosta de ser confrontada com a própria imprensa italiana, com receio de algumas perguntas assim que seriam desgostosas a ela, né?
a questão de fascista está relacionada na Constituição italiana, porque a Constituição italiana é de fascista e ela não consegue se dizer assim. Então, causa sempre problemas isso. Aparentemente, pelos canais de notícias que eu pesquiso no Brasil, não saiu nada muito específico aqui sobre o que aconteceu na Itália, exceto os canais que são ligados à própria Itália, mas não de maneira muito aprofundada. Se vocês procurarem imagens, vocês podem ver milhões de pessoas nas ruas, como situações, como eu disse, que parecem guerrilhas urbanas, que aconteceram em Milano, que aconteceram em Roma, em Torino, Bolonha, situações assim pesadas, né? Desses confrontos entre manifestantes e policiais. Mas, como eu disse, isso é um recorte de problemas dentro de algo muito maior que aconteceu e que, na verdade, tem tudo a ver com a questão de Israel e da Palestina. Isso é o mais importante, que é o que deve ser discutido. Mas, como sempre acontece, como eu disse, qualquer manifestação foi também um termômetro aí do governo, e o governo viu que tem muita gente satisfeita com essa questão do posicionamento humanitário da Meloni. Falta ela muitas vezes se posicionar mesmo, falta ela dar uma opinião concreta. Parece que ela não quer ficar mal nem com um nem com o outro, já que o partido dela é extremista, mas quando ela está ali na cadeira do governo, ela tenta meio que apaziguar, mas apaziguar de uma maneira a lá Estados Unidos, né? Olha, estamos aqui sob controle, vamos resolver da nossa maneira. Então ela não se declara, independentemente da posição humanitária expressa pelo governo italiano. O país, né, sempre ajudou muito a questão ali da Palestina, né, no que está acontecendo agora, com suprimento de toneladas de alimentos, medicamentos, itens necessários. Tem muita gente detida ainda, inclusive brasileiros, nessa flotilha. Foi algo bastante ousado que eles fizeram, né, porque foram muitas embarcações lá para pressionar o Estado israelense. Agora, nos últimos dias, parece que teve alguma negociação entre o Hamas e os Estados Unidos sobre um possível acordo de paz, mas que não tem nada muito certo ainda, né? Estamos falando aqui no domingo, então esse vídeo vai envelhecer e as notícias mudam a cada minuto. O que nós esperamos é que as coisas se resolvam, porque desde 1948 o Estado palestino ele foi invadido, né, pelo Estado israelense. Então o que foi feito ali foi algo injusto já desde o princípio. Depois o que se sucede são inúmeros confrontos. Algumas vezes o Estado palestino também agiu de forma abusiva, né, com extrema violência, como aconteceu agora na questão do Hamas, né, nesse ataque de 2023. Foi algo muito triste, mas o que eles passam diariamente ali é um negócio ainda muito maior, né? Alguns estados europeus já reconhecem o Estado palestino, como a Espanha, a França, que pressiona a Itália também a tomar uma posição, mas que eu sinceramente bem duvido que o governo Meloni vai fazer isso. Só se o Trump falar pode, aí ela vai fazer. Se falar que não pode, ela não vai fazer. Porque se ela fizer, aí o governo cai, porque ali naquele triunvirato do governo, né, de apoio, como eu sempre falo para vocês, eles simplesmente se odeiam ali, né? Força Itália, Liga, são partidos que são concorrentes, né? Parecem amigos, mas são inimigos também. Todo mundo quer uma bocada do poder. Como funciona, né? Esquerda, direita, mas ali dá para ver que a hora que um desses partidos da coalizão deixa de apoiar o governo, o que acontece? Cai tudo e são chamadas novas eleições. É assim que funciona. E assim que a Itália sobrevive há muito tempo, com dezenas de governos que já passaram por aqui, uma falta de continuidade, uma falta de esteira política. É o que acontece, infelizmente, desde os primórdios da República Italiana no pós-guerra. Isso aqui foi um pouco aí da situação que ocorre nesses dias. É um tema difícil, complicado, principalmente para fazer uma análise de algo quente, algo que borbulha ainda a todo momento. Então, o que nós queremos aqui é passar um pouco do clima, né? Agora, a nossa posição, vocês sabem, nós sempre exprimimos aqui, mas espero que esse conteúdo tenha sido relevante de alguma forma neste momento. Deixe seus comentários, isso é muito importante, e nos vemos aí no próximo vídeo, quem sabe com um tema um pouco mais ameno também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, bom domingo e boa semana.